Olá, bem-vindos ao Pequenas Indústrias, Grandes Resultados, um programa onde nós ajudamos as pequenas indústrias a se tornarem mais lucrativas. Eu sou o William Assis e hoje nós vamos continuar com a nossa aula de montar para você, de mostrar para você, né, a estrutura de como você pode aumentar os rendimentos da sua empresa, aumentar os resultados da sua empresa através da economia, da eficiência de energia da fábrica, da sua fábrica. Na primeira aula, na aula anterior, eu dei a introdução, falei sobre os primeiros passos, né, para poder fazer a estruturação, o que você precisa começar para poder estruturar esse projeto e, a partir daí, colocar em prática para começar a melhorar os resultados da sua empresa. Eu dei a introdução do que é o método, expliquei para você que economia não é racionamento, né, que racionamento é um pouco diferente disso e não é benéfico fazer racionamento. E falei também de alguns erros clássicos, né, que as pessoas, os empresários ou os responsáveis das pequenas indústrias, eles até cometem, né, mesmo sem saber, para montar um plano de economia na sua fábrica e acaba não tendo, não perdurando esse projeto na empresa e acabam até se frustrando em relação a isso. Esse método é para ensinar você, essas aulas é para ensinar você a ter critério, a como você montar esse plano, montar esse projeto para que tenha realmente resultado no final do mês aí na conta de energia e, consequentemente, no faturamento, na produtividade da sua empresa, né? Indiquei aí, mostrei lá como começa, né? Qual que é o primeiro passo, e o primeiro passo é você conhecer qual que é o perfil de consumo da sua empresa, como se comporta a energia elétrica na sua empresa. Isso tá, né, eu mostrei também, e comecei a mostrar, introduzir os 7 passos principais para que esse plano seja montado e que tenha resultado no final de tudo isso. Na última aula a gente falou das coletas de dados, né? Eu mostrei para você algumas planilhas onde vai ajudar você a coletar esses dados. Baseie você com essas informações para que você comece a entender como que é o perfil da sua empresa. E hoje a gente vai continuar na parte de análise dos dados que a gente simulou a coleta na última aula, e dando tempo, né, na nossa aula aqui, no extrapolando o tempo, a gente já passa para o segundo passo, que é definir as metas do nosso plano, de quanto que a gente vai querer melhorar, vai querer melhorar na economia da energia, na eficiência da energia, para poder ter um resultado satisfatório e fazer a sua empresa crescer em relação a isso. Então, o que a gente vai ver, o que a gente vai continuar vendo agora é a parte das análises. Mas antes das análises, a gente precisa pontuar aqui que você precisa ter um ponto de referência. Você tem que ter uma base para você saber da onde que você partiu. E sabendo de onde você partiu, o que você quer, o que você quer alcançar, aonde você quer ir. E esse ponto de referência que comumente a gente usa nas empresas para poder avaliar se o projeto está indo bem, se os resultados estão satisfatórios, estão indo na direção que você quer, a gente está utilizando o ponto de primeiro coleta de dados. A planilha que a gente mostrou na aula passada é a primeira coleta de dados em relação ao perfil de consumo, ao consumo na energia, na conta de energia elétrica, né? A gente verificou quais são os consumos na energia elétrica. Essa é a primeira análise que a gente vai fazer. Então essa vai ser a nossa base. A partir desse consumo da energia elétrica e também da coleta que a gente fez, que a gente iniciou na indústria, na fábrica, na sua empresa, para poder detectar quais são os maiores consumidores, esse vai ser o nosso ponto base, nosso ponto de referência. Vamos usá-los como comparação para saber para onde que a gente está indo, como eu disse, e para definir as metas também através disso. Vamos então passar para o próximo passo, que é a análise e avaliação inicial, que isso é feita a partir dos dados coletados da conta de energia. Na planilha que eu passei, que eu mostrei como exemplo na aula passada, é essa daqui, onde a gente vai pegar os consumos aí durante um ano, no mínimo, nas contas de energia. Eu expliquei como é que faz para colocar os valores que você encontra na conta de energia, né? E a partir daí você vai ter os resultados aqui na parte da demanda de potência que você utilizou na sua empresa, e também na parte de energia, que é o consumo da energia propriamente dito, que você utilizou, e até aqueles que talvez você nem utilizou, pagou por ele e não sabe. É essa análise que vai poder te mostrar isso. Então, olhando na demanda,
a análise da demanda, começando pela análise da demanda, depois de ter preenchido com os dados aqui, demanda contratada, demanda faturada, essa coluna, a coluna da demanda, excedente da demanda, vai te mostrar se você teve ultrapassagem de demanda ou não. Existem basicamente dois perfis, ou três, dois perfis de empresa, basicamente. Aquela empresa que ela trabalha sempre no limite da sua demanda contratada e eventualmente ultrapassa, e é aí que vem a penalidade, é isso que vale a nossa análise. Ou tem aquela que ela trabalha abaixo da sua demanda contratada. Ou seja, ela está utilizando a demanda menor do que ela está utilizando, porém ela paga pelo que ela contratou. Então, se essa aqui tem uma demanda contratada, essa empresa aqui, né, de exemplo, tem uma demanda contratada de 300 kW, e ela consumisse sempre 235, por exemplo, tivesse sempre isso, aquilo que falta, aqueles 65, o que falta para chegar nos 300, vai ser sempre uma demanda que você vai pagar, mas você não vai utilizar. E essa análise que a gente vai fazer. Olhando aqui, a gente vê que nos meses de maio, junho, julho e agosto, houve ultrapassagem de demanda. Em algum momento aqui no gráfico, vou até subir esse gráfico aqui, em algum momento aqui nesta fábrica, nesses meses aqui, houve ultrapassagem de demanda. E é aí que cabe a nossa análise. Por que ultrapassou? Por que eu estou pagando essa ultrapassagem? E pode ver em relação aos custos, olha como é que foi. Nos meses onde que estava abaixo ou próximo da demanda, o valor na parcela da conta de energia que ele estava pagando em relação à demanda estava em torno de R$2.000, R$3.000. O momento que ele começou, que deu ultrapassagem, foi o momento onde ele usou mais demanda, mais do que ele contratou, subiu para 8, R$11.000. R$11.000 ele pagou. De 2, de 3, foi lá para mais de R$11.000. E a análise é para entender por que acontece isso. E depois de entender, de pesquisar o porquê acontece isso, é saber o que dá para fazer em relação a isso. Voltando aqui para o gráfico, são esses 4 meses aqui que a gente precisa, nesse exemplo, na conta de energia dessa empresa, é que a gente precisa fazer algumas perguntas para poder entender um pouco melhor. Então, análise de demanda, o que você pode perguntar para entender um pouco mais? Primeiro, ver se houve ultrapassagem. Aqui a gente consegue ver se tem ultrapassagem. Ou, ao contrário, se o perfil da empresa está abaixo da linha da demanda contratada, que é essa linha pontilhada vermelha aqui. Trabalhando sempre constantemente, que a gente precisa analisar por que está trabalhando abaixo, quais são os meses que está trabalhando abaixo e tentar entender o porquê disso. Então, a gente já sabe que nesse exemplo aqui houve ultrapassagem, e nos meses a gente conseguiu entender aqui, ver também que é maio, junho, julho e agosto. E então, para poder entender um pouquinho, tem que analisar como que foi a produção nesses meses. Será que essa empresa ela tem algum produto que é sazonal? Alguns períodos do ano ela tem que produzir mais, uma indústria alimentícia talvez, uma indústria que tem algum período que tem que produzir mais e por não entender qual que é o seu perfil de consumo, ele produz bastante, consome, utiliza mais energia do que precisa, do que contratou e acaba pagando por essa penalidade. Então, isso é um ponto de análise. Analisar o qual que é a produção, qual que foi a influência que a produção causou nessa ultrapassagem. Pode ser também, eu não sei, tem algumas empresas também por algum problema de entrega de matéria-prima ou N problemas que pode afetar na produção, eles podem ter deixado de produzir num mês, por exemplo, e quando reunir as condições para voltar a produzir bem e para recuperar o tempo perdido, eles produzem bastante, vão além da carga horária que trabalhava, colocar mais máquinas para trabalhar ao mesmo tempo, e essas máquinas trabalhando ao mesmo tempo acabaram concentrando o consumo nesses meses aqui, e isso fez com que a demanda ultrapassasse. Isso também é um fator a ser analisado. Se houve aumento da produção, ou se foi um aumento mesmo porque veio demanda, ou porque teve algum problema ou na parte do planejamento de produção que teve que concentrar tudo num período só. E se usou máquinas também em horários diferentes, é isso que eu estou falando. Concentra tudo num horário só, usa mais demanda
do que o habitual e acaba pagando pela anuidade. E o que ocorreu diferente nesses meses é o que a gente está analisando, né? Se tem sazonalidade ou não. E aqui também aquele exemplo que eu falei, se a demanda está sempre abaixo da demanda contratada, pode ser o contrário. Às vezes, alguma análise anterior que foi feita para a contratação da sua demanda, foi feita análise num perfil de consumo e ao longo do tempo esse perfil de consumo vai mudando, você vai tirando máquinas ou vai alterando turnos de trabalho, ou até mesmo mudou o seu produto, então a sua demanda utilizada está abaixo daquilo contratado. E como já foi explicado em aulas anteriores, você paga, se você está abaixo da demanda contratada, você não paga pelo que você usou de demanda, a demanda que você utilizou, você paga pela demanda contratada. Então você está pagando uma demanda que você não está utilizando, e isso é prejuízo para o seu bolso, porque você não está produzindo, você está gastando, pagando por uma demanda que você não está usando para produzir. E aí você faz a mesma análise, quais são os meses que isso aconteceu, para poder entender se era uma baixa de produção, se era alguma sazonalidade, se é algum problema também na parte de produção, porque assim como pode acontecer do planejamento da produção concentrar tudo num período e a demanda utilizada aumentar, pode ser que em algum outro período está em escassez de produção e pela empresa não ter uma noção de como que é o perfil de demanda, acaba deixando o consumo baixo. O consumo não, a utilização baixa de demanda porque está utilizando menos máquinas porque a produção caiu. Então vale a pena analisar isso para poder entender o que está causando, nesse exemplo, o aumento aqui, o estouro da demanda. E isso vai analisando principalmente o consumo, a utilização das máquinas, como está o planejamento da sua produção, ou até mesmo analisando se estiver abaixo, se não é hora de você alterar esse valor da sua demanda contratada. Se você analisar que está estourando todos os meses, é hora de você pensar, puxa, eu tenho que aumentar minha demanda contratada para não ficar pagando multa. Ou se você está abaixo todos os meses, fazendo uma análise aí, para ter mais segurança, pode fazer análise até de anos anteriores. Se estiver sempre abaixo, é hora de pensar se você não precisa diminuir a sua demanda contratada. Assim você vai estar trabalhando com a sua demanda que você utiliza bem próximo da contratada, vai estar pagando mais próximo daquilo que você utiliza, né? E outra análise que a gente faz também é a parte da energia. Aqui a gente analisou a parte da demanda, na parte da demanda, onde você vai analisar se você está consumindo realmente aquilo que você contratou, e a parte da energia, onde você também vai fazer uma análise aqui, nesse outro lado aqui do gráfico, pegando os resultados da energia que você pagou, que você realmente consumiu, a energia consumida, e também, que acontece muitas vezes, o reativo excedente. Como a gente já falou em alguns outros vídeos, em outras aulas também, reativo excedente é um dos pontos onde você precisa ter mais atenção para poder gerar economia de energia, onde tem maior oportunidade de economia de energia. Você fazendo esse levantamento e conhecendo o perfil de consumo de energia, você vai chegar nesse resultado, como está nesse exemplo aqui, que está pagando aqui, na conta de energia, na sua conta de luz, né? Na parcela de energia, o que você está pagando, está em torno de 900, R$ 1.000 aqui, está em torno disso. Isso quer dizer que esse é um consumo mais ou menos, é o consumo médio, em torno de R$ 1.000 da energia consumida. Só que a maior oportunidade está no reativo excedente, que essa empresa aqui, do exemplo, essa conta de energia está pagando. Se você ver aqui, ó, excedente está 3.833, está mais de quase R$ 4.000 por mês de reativo excedente. Isso é energia que você não está utilizando para produzir. Energia reativa excedente é aquela que deixa seu fator de potência abaixo de 0,92 e por isso tem as penalidades. Tem a fatura do excedente de energia, que a gente viu aqui, para cada quilowatt consumido, a fatura aqui está em R$ 0,27. E aqui, nesse exemplo dessa conta, só em um ano são R$ 46.000 de energia reativa excedente. Imagina você montando o seu planejamento, você acompanhando isso aqui passo a passo e fazendo isso no seu tempo, na sua velocidade, você conseguir salvar 46 mil por ano. Imagine isso em 5 anos. O que você poderia fazer de melhoria ou de
acréscimo na sua produção, economizando R$ 46.000, como nesse exemplo aqui, a cada ano. Então essa análise aqui serve para você, análise das contas, serve para você pegar esses pontos e usar como oportunidade de economia. Nas próximas aulas, depois da análise, a gente vai começar a montar o nosso plano de ação, ou o nosso planejamento, colocando as nossas metas e o tempo que a gente, o que a gente vai fazer e quando que a gente pretende chegar nessas metas. Então, na parte da demanda, uma ação a fazer aqui, depois de fazer essa análise se está passando da demanda contratada, você vai ter que analisar o porquê. Talvez você vai ter que organizar isso, o planejamento de produção, ou alterar a sua demanda contratada. E na parte da energia, com certeza, nesse exemplo aqui, você vai ter que zerar essa multa aqui, esse excedente reativo. Esse excedente reativo é o que tem de pior, tá puxando você, tá puxando essa empresa aqui, né, R$ 46.000 a menos todo ano. E então, nas próximas aulas, uma das metas, das ações do nosso plano vai ser eliminar o reativo excedente. E isso vai ser com os estudos para análise de instalação de banco de capacitores, que as medidas contra a energia reativa mais comuns que existem aí no mercado, que usa na maioria das empresas. Então, na análise de energia, a gente já viu isso, né? Tem consumo entre os meses. A gente viu aqui que, em relação ao consumo, ele tá constante, e inclusive até aqui o da demanda da energia reativa excedente também está constante, mas ele não é para existir, ele não pode existir. Aí também é para dizer como é que está, analisar também o planejamento de produção, tanto para demanda quanto para energia reativa excedente. E aí já sabe aqui a análise do reativo excedente, e pode até descobrir qual que é o fator de potência atual, que isso vai ser uma ação que a gente vai fazer, descobrindo o fator de potência atual, a gente sabe que tem que ficar dentro de 0,92, vamos ter as ações para poder chegar nesse fator de 0,92 e esse valor aqui ser o mínimo possível ou chegar até zero, que esse é o objetivo. Então, como eu disse aqui, o excedente reativo é o custo que a gente precisa eliminar. Nesses anos que eu venho ajudando as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas na economia e na eficiência energética, a gente vê que o excedente reativo pega bastante forte e muitas das vezes os empresários, os responsáveis pela parte da energia, que trabalham com a energia da fábrica, muitas vezes não têm noção disso. E essa primeira análise já dá para ver que existe uma grande oportunidade aqui, e esse é um grande passo para o seu projeto, para o seu plano de eficiência energética e de melhoria dos resultados da sua empresa. Então, depois de a gente fazer essa análise inicial, que é a parte da conta de energia, a gente vai aprofundar um pouco mais nas análises, entrando na sua fábrica para detectar quais são os setores ou quais são as máquinas que são os maiores consumidores de energia. E nessa segunda análise vai surgir também uma outra parte do plano de ação, que é para você aprofundar mais, atacar nos consumidores, entender o porquê que eles estão consumindo mais, se esse consumo que eles estão tendo realmente é o consumo porque eles estão trabalhando e estão produzindo, estão entregando compatível com esse consumo, ou se tem algum tipo de desperdício, ou se tem algum tipo de anomalia que faça com que consuma mais e não produza satisfatoriamente. Então, essa outra análise que a gente faz, pegando a segunda parte dessa planilha de levantamento que a gente mostrou na última aula. E que eu ensinei aqui, mostrei para vocês que essa planilha é para você elencar os consumidores, né, da sua fábrica, as máquinas, os equipamentos que você usa no seu processo produtivo e colocando as informações aqui, principalmente as informações de consumo dele, que a gente ensinou, a gente mostrou na aula. E colocando essas informações, vai gerar um gráfico, esse gráfico circular, onde vai começar a apontar em porcentagens quem são os maiores consumidores. Nesse exemplo que a gente fez, colocando os dados aqui da máquina, só como exemplo, não pegamos todos os equipamentos de uma fábrica, né? Aqui tem pouca coisa, mas é só exemplificando. Ele mostrou aqui pra gente que o forno ele tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, o forno 49%. 22% aqui está na parte das prensas, 9% na iluminação, e a parte do chiller, a parte de resfriamento, está com 19%.
que fazer agora? O que fazer agora nessa planilha? Você vai fazer como se fosse uma curva ABC ou pegar os maiores consumidores. Você fazer uma escadinha do maior consumidor para o menor consumidor e começar a atacar aqueles que têm maior maior probabilidade de consumo e, consequentemente, deve ter aí maior desperdício, maior oportunidade de economia. E para cada um desses pontos aqui, eu posso até disponibilizar para vocês uma planilha para dar apoio para vocês coletarem as informações e analisarem esse consumo. O exemplo que a gente vai dar aqui, que eu vou deixar nessa aula, vai ser analisando os fornos. Porque vendo aqui, foi 49% de consumo de toda a energia da fábrica nos fornos. Então a gente precisa entender quais são os fornos, como eles trabalham, quais são os componentes que tem nesses fornos, quais são os consumos que eles têm. E para isso, essa planilha vai te dar um apoio para você enxergar quais são as deficiências quais são os pontos de consumo desse forno. Um forno de uma indústria, nas que eu já peguei de experiência, não é o forno, só o forno mesmo simples lá, que faz o aquecimento a fusão do produto. É o forno que ele tem vários periféricos, ele tem motor, ou ele tem resistência, ou ele tem indutor para fazer o aquecimento. Os que têm indutores muitas vezes têm capacitores, que é para corrigir o fator de potência daquele forno. Existem ventiladores para circular ar ou para refrigerar ou resfriar algum ponto, né, do forno, da máquina. Unidades hidráulicas para movimentação do forno, principalmente para poder bascular ele, para poder envasar o produto que já foi fundido. Bombas de água para resfriamentos diversos. Tem painel elétrico, lógico, para poder fazer toda a parte de alimentação e controle. E aqui também, em se tratando de forno, é importante você colocar a temperatura de fusão e a temperatura da parede externa. Por que isso? Com base na temperatura de fusão e como que está na parede externa, você consegue também já avaliar se existe alguma fuga de temperatura. Se existe algum problema nesse forno, que a temperatura que deveria estar lá armazenada no forno para poder ajudar na fundição do material, do produto, ela está escapando por alguma anomalia no forno, alguma deficiência no forno, na isolação do forno, e essa temperatura que ela está saindo do forno, que ela deveria estar lá dentro, o forno vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que consumir mais energia para poder manter aquela temperatura de fusão. Então, só exemplificando aqui, a gente pegou primeiro o consumo da fábrica, através da conta de energia, a fábrica inteira, e a gente fez uma análise na fábrica inteira através da conta de energia. Depois a gente aprofundou e foi nas máquinas ou setores, para poder ver quais são os maiores consumidores. A gente entrou um pouquinho mais. E depois, nos maiores consumidores, a gente pegou o maior deles aqui no exemplo, que a gente está usando como forno, e nesse forno aprofundar mais um pouco para entender o que tem de consumo nesse forno. E a partir dessa análise a gente consegue aprofundar um pouco mais para poder melhorar um pouco mais o rendimento e eliminar os desperdícios. Nessa planilha de apoio você pode colocar, se tiver motor, 1 ou 2 motores, se tiver mais de 3 motores, você pode aumentar a linha aqui e elencando os dados dele. A gente separou aqui também em dados nominais, que são os dados de fábrica, os dados teóricos, vamos dizer assim, dos equipamentos ou das partes, e os dados reais, que são aqueles que a gente mede quando o equipamento está funcionando, quando o motor está girando, quando a resistência está aquecendo. Para fazer confrontar esses dois consumos e avaliar se o meu consumo real está mesmo compatível com o meu nominal, se está acima ou está abaixo, e a partir daí tomar as ações para poder corrigir as discrepâncias que aparecerem. Então você pode enriquecer essa planilha colocando os dados do modelo ou fabricante desse motor ou do item que tiver no seu forno. O item que não tiver aqui no seu forno, você pode acrescentar para poder analisá-los. Ou itens que tem aqui não tem no seu forno, você pode zerar e comparar aquilo que for na realidade das suas máquinas. E a potência, né, nominal do equipamento, você pega isso ou no própria plaquinha de identificação do motor do forno, ou você pode até pesquisar na internet, dependendo do fabricante, né? Motores WEG, por exemplo, são muito fáceis de achar essas identificações, tanto nos motores
quanto pesquisando na internet, no fabricante ou até no manual mesmo do equipamento. Você colocando a potência mecânica do motor aqui, a potência elétrica ela vai ser calculada aqui já automaticamente. Rendimento e fator de potência também são dados que estão na plaquinha do motor ou no manual do motor. Colocando essas informações, aqui vai dar mais ou menos uma corrente teórica do motor e vai dar também o consumo nominal teórico do motor. Você faz isso para cada ponto de equipamento ou de sistema que tem no seu forno. Fazendo isso da parte nominal, essas colunas laranjas são as colunas que eu separei aqui para comparação. Então, todos os valores que tiverem nessas três colunas é o valor que você vai comparar. O consumo nominal com o consumo real e também comparar as temperaturas. Aqui eu não coloquei uma temperatura nominal para ter como base, mas vamos dizer que alguns equipamentos você consegue pegar esse valor de temperatura, mas outros a gente nem precisa, talvez precisa trabalhar na temperatura ambiente, ou, sei lá, próximo da temperatura ambiente, isso depende do perfil do setor que você está fazendo a análise. Então, esse aqui, depois de preencher todos os lados da parte nominal, da parte teórica, esses são os valores nominais que você vai ter como base para comparação. Aí você vem para a parte real, são as medições reais dos periféricos, aqui, dos equipamentos que compõem o seu forno. Aqui você vai colocar nas células que estão marcadas em cinza, vai colocar todas as informações de tensão desse equipamento, tensão nominal do equipamento. A maioria das fábricas trabalha com 380 trifásico, 220 ou até mesmo 440. A corrente real que você vai medir, aqui nesse exemplo a gente está pegando o do forno. Essa medição de corrente, em algumas máquinas tem o aparelho não, tem o painel elétrico, e nesse painel elétrico você tem alguns medidores que você já consegue ver a tensão de forno, ou tensão de motor, corrente de motor, a corrente do forno, tem todos esses dados já num painel ali mostrando os valores da corrente, tensão, até potência reais ali, estão consumindo naquela hora. Mas se você não tem isso no forno, você pode fazer essa medição. E é por isso que eu disse até na primeira aula, que para você começar essas coletas de dados, seria bom você ter um braço seu lá na fábrica. Você trabalhar com algum funcionário seu, alguma pessoa que te ajuda na fábrica, e que de preferência que tenha o pé mesmo no chão da fábrica e conheça bastante lá, porque ele vai te ajudar bastante. Se você já tem um eletricista na sua fábrica, ele vai ser o cara que vai te dar essas informações. Se você não tem um eletricista fixo, você deve ter um contrato com alguma empresa ou com algum outro eletricista que de tempos em tempos, periodicamente, ele vai lá na sua empresa, na sua fábrica, para fazer algum serviço para você. Marca com ele de um dia, pega essa planilha aqui, valida todos os componentes que você tem no forno, esse exemplo é do forno, eu vou deixar exemplo de mais outras máquinas para você usar como base, e mede essas correntes aqui, já analisa, já anota aqui, as correntes reais, que isso é importante para comparação. É uma comparação inicial, tá? Quando o eletricista for medir isso, ou você mesmo for medir, você vai medir durante um tempo e vai ver uma corrente média que ele está consumindo. Lógico que vai existir pontos onde essa corrente vai aumentar um pouco mais, esse motor vai ser exigido um pouco mais, mas isso aqui é para você ter um comparativo médio disso, para você ter ideia para onde você correr em relação aos maiores consumidores. A taxa de utilização, que eu já expliquei, que eu também já dei uma explicação aqui, é um valor em porcentagem do período que você está usando como métrica para a sua produção. Se você trabalhar as 24 horas do dia, todos os dias da semana, você vai ter um X horas lá, totais de horas trabalhadas, que você vai colocar nessa coluna aqui. E esse fator de utilização é o quanto desse total de horas que você vê que esse motor roda. Se ele for um motor de bomba, por exemplo, que ele circula água num forno, o fator de utilização dele vai ser praticamente 100%. Porque enquanto um forno estiver ligado, existem sistemas que têm que estar sendo resfriados constantemente. Se for um motor que faz o basculamento do forno, ele vai trabalhar em tempos menores, né? A taxa de utilização do basculamento do forno é só quando você vai envasar, por exemplo, um material. Então vai ser 10, 20%. Então você, baseando na sua taxa de utilização aqui do seu item desse forno, você vai marcar essa informação aqui.
Então você colocando tensão, corrente, a taxa de utilização e as horas trabalhadas no mês, as colunas em laranja aqui vai dar um comparativo para você. Isso você pode fazer, você vai fazer, né, em todos os itens dos fornos. Fazendo isso, todas as colunas aqui vão estar preenchidas com valores nominais e com valores reais, e a partir daí você faz a sua comparação. Nesse motor, por exemplo, se você for ver aqui, o valor nominal, que 6.978 kWh mês, ele está muito próximo do valor real. O valor real está até um pouco abaixo, né? Então, na análise que você vai fazer, esse motor não é o seu problema de consumo, porque o que ele está consumindo está muito próximo daquilo que ele foi projetado para consumir. Agora, se você faz essa análise e vê que esse motor aqui está trabalhando, por exemplo, a 5.000 kWh mês, ele está trabalhando 1.000 kWh a menos do que ele foi projetado. E isso é um sinal de alerta, porque motor que trabalha assim, vamos dizer, folgado, que trabalha sobredimensionado, ele também prejudica no rendimento e prejudica também na energia reativa. Então, ele vai gerar uma energia reativa que você não vai utilizar, e se você tiver um segundo forno que estiver também trabalhando sobredimensionado, já vai gerar também um pouquinho mais de energia reativa. As somas das energias reativas que vai ter na sua fábrica é que vai dar aquela energia reativa grande lá de R$3.000 por mês, que essa empresa, nesse exemplo, está pagando, que no final do ano dá mais de 40 mil. Então, se você vê que está muito abaixo, é hora de analisar um pouco melhor esse motor. E se tiver muito acima, aí o motor vai estar trabalhando sobrecarregado. O motor trabalhando sobrecarregado, ele vai trabalhar menos. A vida útil dele vai ser bem menor, porque ele vai estar sendo exigido muito mais do que ele precisa. E isso pode ser um problema não só de economia de energia, mas também um problema de manutenção, um problema de parada de produção, porque ele trabalhando constantemente acima daquilo que ele foi projetado, uma hora ele vai dar problema, uma hora ele vai queimar. Se ele não queimar, ele vai diminuir o rendimento dele, e vai diminuir o rendimento da produção. E isso, no final do mês, é tudo dinheiro que a empresa deixou de produzir, ou pior, que ela perdeu porque deu problema no motor. Então isso aqui vale análise para o motor sobredimensionado e também subdimensionado. E para isso serve também para todos os itens aqui. Não dá para passar por todos os itens aqui agora, porque são detalhes que talvez a aula ficaria muito grande, muito longa. Mas pegando o exemplo do motor, já dá para ter uma ideia. E assim vai ser também com a resistência. A resistência também ela pode estar trabalhando superdimensionada ou sobredimensionada, né? Ela pode estar aquecendo muito, isso pode causar muitas queimas na resistência. Tem resistência que quando queimou, você tem que parar o forno para poder reparar. E essa parada é longa. Ou mesmo que não seja longa, o dinheiro que você paga para fazer, que você gasta ou que você investe para restabelecer isso, é um dinheiro muitas vezes não previsto e com certeza vai refletir no resultado da sua empresa. Então, quando você preencher e colocar todos os dados desse exemplo, que é do forno, a planilha que dá essa aba de avaliação, ela vai deixar a planilha um pouco mais limpa para você fazer uma análise melhor e também já traçar algumas ações que você pode fazer, e isso vai ser tratado na aula de plano de ação. Nesse motor, a gente viu que o comparativo aqui está bem próximo, então, teoricamente, é um motor que não teria agora, nesse momento, não teria o que fazer para poder economizar energia. Mas você vai conseguir, com esse comparativo, você vai começar a tratar aquilo que você acha importante, aquilo que é o maior consumidor que pode estar vai te dar a oportunidade de economia. E isso você vai fazer para todos esses itens aqui, e a partir dessas análises, você pode até não saber qual vai ser as ações que você vai tomar, mas anota aqui que se está dentro do esperado ou se não está dentro do esperado, e nas aulas que a gente passar aqui de plano de ação, você vai começar a ter bastante ideia do que fazer para poder melhorar o rendimento, como está dizendo aqui no exemplo, deste forno. Bom, está chegando aqui no final dessa nossa aula, né? Conseguimos mostrar nessas duas primeiras aulas como são feitas as coletas de informações e as análises preliminares, né, as análises
as análises iniciais, para a gente ter base e ter material para a gente passar para o próximo passo, que é definição de metas, e a partir dessas definições de metas, a gente criar um plano de ação para poder melhorar o rendimento, a eficiência da sua empresa. E começando, assim como eu já venho dizendo em algumas aulas, começando devagar, mas começando consciente. É melhor você começar consciente, devagar, passo a passo, e vendo que está crescendo o seu faturamento, crescendo a produtividade da sua empresa a partir da economia da eficiência da energia elétrica, do que o que eu vejo muito na prática aí de muitas empresas fazendo, que eles vão em ações pontuais, sem fazer uma análise prévia, para saber como que está a situação dele hoje e o que ele tem que fazer para poder chegar numa situação melhor. Eles fazem sem ter ideia de como que está a situação. Eles fazem porque acham que vai dar economia e acabam até se frustrando. Isso é uma coisa que a gente não quer, principalmente para pequena e microindústria, aí, que a gente sabe que é bastante sacrificante poder trabalhar. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você se interessou pelo assunto ou gostou do assunto, deixa aí o seu joinha, faça a sua inscrição no canal. Na próxima aula a gente volta com mais informações aí e continuamos os nossos trabalhos aí na parte de eficiência energética em prol da economia e do crescimento da sua empresa. Um abraço e tchau, tchau.